Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Pestana, eu sou um dos produtores das atividades paralelas do É Tudo Verdade. Sejam bem-vindos. Eu queria dar uma salva de palmas para a cineasta, hoje, Suzana Lira, que vai dar essa masterclass para a gente. E, por favor, Suzana. Boa tarde, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo nesse domingo friozinho em São Paulo. A gente teve uma questão técnica, por isso a gente atrasou, então peço desculpas por esses 9 minutos de atraso, mas a gente vai tentar ser dinâmico aqui na nossa apresentação. Quero agradecer o convite da Tudo Verdade, do SP Cine. Não sei nem se eu tenho roupa para vir aqui falar com vocês sobre qualquer assunto, mas me sinto extremamente honrada. E é uma troca, gente. Eu estou aqui por uma questão por acaso. A ideia é a gente poder trocar aqui e também eu vou tentar falar por 40 minutos para deixar os últimos 20 minutos para a gente trocar assuntos. Não está filmando, não. Está filmando isso? Ixi, metade das coisas já não posso falar. Eu sempre pergunto, gente, porque tem essa questão, né? A gente está falando de biografia, tem famílias, contratos e muitas coisas envolvidas, mas na medida do possível a gente vai tentar ser o mais transparente possível para que essa tarde seja produtiva para todo mundo. Enfim, eu queria começar a falar e mostrar, na verdade, assim, um pouco de como eu me tornei documentarista. Eu acho que tem a próxima página, Tito, você pode passar aí, que, na verdade, que eu considero são os meus filmes faróis, assim, da vida. E eu fico muito feliz que no catálogo desse ano tem a foto do Vladimir Carvalho nos bastidores do É Tudo Verdade. Porque, assim, eu me torno documentarista quando eu entro na faculdade de comunicação, aos 17 anos, e eu chego meio atrasada na aula e vejo que está passando algo que eu não vi o prólogo, eu não sei de que se tratava, mas eu começo a ficar muito envolvida com aquela narrativa. O professor estava exibindo o Cabra Marcado para Morrer, e eu não sabia o que era aquilo, se era verdade, se era ficção, mas aquilo me interessou muito como formato. Eu falei, nossa, que coisa estranha, que difícil, né, apreender isso aos 17 anos. Né? Então, vamos voltar lá. Quando terminou, eu fui perguntar o que era. Ele falou, o filme Eduardo Coutinho, eu não sabia nem quem era Eduardo Coutinho, e ele me explicou o que era esse filme e o tempo que esse filme demorou para ser feito. Esse filme começa a ser feito em 64, né? Eu acho que um pouquinho antes do golpe de 64, e ele vai terminar bem depois. E eu aprendi com esse filme o tempo, como o tempo ele é importante para que os filmes fiquem maduros, principalmente os documentários. Então, o Cabra ele é um filme que me marcou tão profundamente que, 30 anos depois, eu fiz um curta chamado Uma Visita para Elizabeth Teixeira, que eu fui até a casa da dona Elizabeth, que é a nossa protagonista do Cabra, e entrevistei ela. E esse filme foi uma coisa muito legal, porque ele abriu a sessão do filme As Canções, do Eduardo Coutinho, no Festival do Rio, e eles se reencontraram 30 anos depois do filme ter sido feito. Então, é um filme mesmo que marcou e me persegue até hoje. Há pouco tempo, Dona Elizabeth fez 100 anos na Paraíba, ela continua viva. Então, acho que é um filme para ver, ser revisto. Infelizmente, questões históricas e políticas continuam as mesmas nesse país, e é por isso que a gente faz documentário, para a gente encapsular o tempo e olhar para ele e refletir sobre o estado das coisas. E aí, tempos depois, um filme virou uma referência para mim. Todo mundo aqui já viu Cabra Marcado para Morrer? Tem alguém que não tenha visto? Se não tiver, tudo bem, gente, ninguém é obrigado. Porque tem um trechinho ali, mas eu vou poupar vocês disso. Justamente porque a gente atrasou 9 minutos. Aí um outro filme que me chama muito a atenção e que é muito fundamental, assim, cada vez que eu entro numa crise de como que eu vou fazer um filme novo, é o Ana dos 6 aos 18. Não sei se vocês conhecem esse filme, do Nikita Mikhalkov, que é um russo. É um filme que eu acho que foi pouco visto no Brasil. Eu vi num laboratório de documentários há muitos e muitos anos atrás. Esse filme conta a história desse cineasta que estava pronto para filmar uma ficção, e aí começa uma perseguição e começa a queda do regime da União Soviética, e ele está em casa com a filha. Alguém aqui já viu esse filme? Uma pessoa lá atrás, maravilhosa. 2. Eu sempre falo nas minhas... quando eu tenho a oportunidade de trocar ideia sobre o documentário, porque ele é radical no sentido de tirar da gente a essência do que é fazer um filme. Por que realizar um documentário? Né? E aí, voltando ao Mikhalkov aqui,
ele estava preso em casa com vários filmes em casa, né, várias películas, estava pronto para fazer, mas não poderia fazer porque estava com essa questão da censura. O que ele faz? Ele começa a ver pela televisão toda a questão do que está acontecendo no país dele. E ele não pode sair de casa para filmar. Ele resolve pegar a filha dele, chamada Ana, e filma a Ana dos 6 aos 18 anos, sendo que todo ano ele faz as mesmas perguntas para a Ana. E você vai vendo o amadurecimento da Ana ao longo desses anos. Aí vamos dar um play só nesse, porque pouca gente viu, então acho que esse vale a pena. Não sei se dá para apagar a luz. Ah, mas também tem russo, aí não dá. Dá um stop aí. Eu vou dar um stop, porque eu acho que vocês vão ver a forma, né, do como ele entrevista ela, mas vou tirar porque está em russo, eu acho uma sacanagem com todo mundo. Esse filme está no YouTube com legendas em português, então vale muito a pena vocês anotarem lá assistir aula de documentário. Assim, como eu, impedido de documentar ou fazer o que eu tinha que fazer, eu resolvo criar um formato que é entrevistar a minha filha, e através dos medos, que ele pergunta assim, qual o seu medo? Ela tem um medo do monstro que mora debaixo da cama. E ao longo do tempo, esse monstro começa a ser o próprio país, e o que está acontecendo. Então, é um dispositivo dos mais criativos e afetivos que eu já vi na vida, que, assim, às vezes o filme está do seu lado, na sua casa, que é o caso da Ana, porque ele filma ela dos 6 aos 18 anos, e esse filme termina falando de torrão natal, que é um termo que a gente perdeu, e quando a gente fala de torrão natal, a gente fala de uma maneira muito deturpada, que a gente precisa resgatar de alguma forma. Então, e aí o que acontece? Ele entrevista a Ana e ele vai usando imagens de arquivo para falar sobre toda a decadência da União Soviética e a perestroika chegando, enfim. É brilhante do ponto de vista narrativo. Ele consegue fazer uma ilustração desse momento histórico da Rússia de uma maneira fenomenal e emocionante, porque você vê essa menina crescendo com medo do que vai ser o futuro dela. Eu apresento esses dois filmes porque são dois documentários que contam histórias de pessoas, que é o objetivo aqui da nossa conversa, mas que trazem dispositivos muito diferentes e que o tempo em que esses cineastas se debruçaram sobre essas histórias foi fundamental para o resultado do que do que esses filmes têm, que é essa passagem do tempo na vida das pessoas. E hoje o que a gente menos tem é tempo para fazer isso e dinheiro para fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que perseguir os nossos arquivos, as nossas memórias e tentar voltar a tentar fazer filmes como esses. Pelo menos eu sonho com isso todos os dias, em pegar, de repente, meu primeiro filme e voltar lá naquelas personagens e ver o que elas estão fazendo. E aí eu escolhi falar hoje com vocês mais diretamente sobre biografias, porque tem sido uma tônica na minha carreira. O filme, ano passado, que foi exibido aqui, Não é Tudo Verdade, é o Fernando Young, Foge Meu Controle, não sei se vocês viram. Se não viram, está no Globoplay, é uma oportunidade de se ver. E desde que eu fiz o meu primeiro filme, que foi um filme chamado Câmera Close, que foi a biografia do Zé Bonitinho. Pasmem. Esse filme foi feito em DV. Eu acho que não sei, a gente tem um trailer dele, não, né? Tem, Tito? Na próxima página. Então, como contar a história de um personagem que, na época, já estava em decadência naquele programa chamado A Praça é Nossa, do SBT. E, ao mesmo tempo, ele tinha fãs muito cults, como Selton Mello, Matheus Nastergalli, João Gordo, uma série de pessoas muito interessantes. Mas como fazer um filme em que a gente fale sobre esse ator e esse personagem? Foi o personagem que ficou mais tempo no ar. Ele ficou 50 anos como Zé Bonitinho no ar na televisão brasileira. Como fazer isso de uma maneira que não seja só um elogio a esse ator? E aí eu decido falar um pouco sobre esse mito da beleza e sobre essa questão da autoestima do homem hétero. E aí eu começo a ouvir essas pessoas sobre esse assunto. Tem um trechinho, vamos ver? Desculpa, tá? Porque ele é um filme muito antigo.
Filmado com uma DV 150. Desde sempre, eu não consigo determinar o ponto para me lembrar de Zé Bentinho. A sensação que eu tenho de uma figura que está próxima desde sempre. Assim como o Caí, assim como o Chacrinha. Algumas figuras que preenchem alguns espaços do lúdico na gente. Apesar de eu não conseguir determinar o ponto onde eu começo a me lembrar do Zé Bentinho, eu sei que faz parte de uma memória de infância para mim. E ele está ligado à minha região mais lúdica, às minhas lembranças mais lúdicas. Eu acho muito bonito esse tipo de ator que cria um tipo e esse tipo se estabelece. Você não imaginar que pessoas. É quase que mais que um personagem. É quase que uma região da cabeça, do coração das pessoas. Pode dar stop aí. Ele acaba sendo um filme muito observacional e com impressões muito profundas sobre o ator e o personagem, e também essa questão da autoestima desse homem hétero, né? Que até hoje ainda é um motivo de grande investigação para a gente. Eu trouxe esse filme, que é um filme, né, feito de uma maneira praticamente amadora. Eu fiz câmera, Tito fez câmera, enfim. Para mostrar um pouco desse exercício de que quando você fala sobre alguém, nem sempre a história daquela pessoa é o suficiente para a gente falar, para a gente traduzir o que foi aquela pessoa em relação ao tempo que ela viveu. Porque se você coloca em perspectiva o tempo que ela viveu, isso faz muita diferença. É diferente de falar de uma mulher feminista agora do que uma que viveu em 1920. Então, contextualizar o tempo em que o seu biografado viveu e todas as questões que estavam em torno, acho que é muito importante. E, às vezes, os nossos biografados são muito grandes e a gente tende a virar para eles e criar uma ode a esse personagem que talvez nos confunda e talvez não agregue tanto ao cinema, né? A minha formação vem muito de uma Fundição Progresso, final dos anos 90, em que o João Moreira Salles e o Eduardo Coutinho faziam cursos lá. E eu ia nesses cursos, né? Eu fiz vários desses cursos, e era muito bom, que eu estava na faculdade de jornalismo, e o Eduardo Coutinho falava: tudo que eu faço é contra o jornalismo. Como que você faz uma biografia, por exemplo, assimilando essa informação? O que tem dessa pessoa que não está no Google, que não está, ainda mais agora, nessas redes sociais? O que você pode tirar de essencial dessa história que não esteja ali? É muito difícil, não é fácil. Cada vez que você se debruça, por exemplo, tem lá quando a gente foi fazer a biografia da Clara Nunes, primeiro eu acho que a gente tem que ter em mente que esse filme não é definitivo sobre essa pessoa. Eu acho que tem vários filmes sobre, né, a Bethânia tem uns 5 ou 6 filmes, eu amo isso. A Clara só tem esse, mas eu gostaria muito que fizessem outros, porque me tira a obrigação
de ter que falar tudo sobre ela nesse filme, porque é um olhar meu sobre esse filme, sobre a vida de Clara. E acho que quando você respeita que é um recorte seu, daquele seu momento para aquele personagem, é uma grande liberdade. Difícil é responder depois os críticos perguntando por que não tem isso, por que não teve aquilo? E você responde, olha, é um recorte. Eu acho que o filme ele é um momento seu com aquele personagem. Ele nunca vai dar conta da história toda. Por exemplo, um exercício que do Clara Nunes que foi muito interessante, que a gente tinha entrevistas do Chico Buarque, a gente tinha entrevista da Nana Caymmi, Elza Soares, os maiores nomes da MPB a gente tinha. E eu ouvia aquilo na ilha de edição, achava aquilo ouro. Só que aquilo não dizia nada. Todos falavam a mesma coisa. Todos falavam que ela era maravilhosa, a voz dela era incrível. E eu vi o outro, por mais que fossem formas diferentes de falar sobre Clara Nunes, eram completamente iguais. E aí você viu um filme que eu tentei fazer uma montagem de 15 minutos com essas entrevistas e elas não davam em nada, o filme não ia adiante. Até que eu falei, e se a gente tirar todas as entrevistas? Tira toda a segurança que você tem em fazer aquele filme, que é os grandes nomes falando sobre as pessoas. E aí você tira todo o teu conforto diante daquilo, você vai ter que estudar para poder conseguir encontrar uma outra maneira de fazer. Quando você está lidando com um canal de TV, e aí eu acho que é importante de falar dos documentários autorais e os documentários que você faz para um canal, para um stream. É muito difícil você burlar o sistema de tirar esses nomes, mas é necessário que você tente. Porque eu acho que o documentário é um lugar de experimento cinematográfico e a gente, por mais que esteja produzindo isso para o streaming, para a TV, a gente não pode perder isso de vista nunca. E é uma luta constante, porque sempre vão querer que estejam os nomes ali para chamar, né, para os fãs do Chico Buarque quererem assistir. Enfim, é sempre... Você tem que tratar com argumentos muito fortes, assim. Eu crio muitos pós-conceitos para defender essa tese, para conseguir sucesso nisso, mas é importante. Quando a gente tirou todos os entrevistados da Clara Nunes, a gente teve que ir na história dela, nas entrevistas dela, a gente teve que ouvir no rádio tudo que essa mulher falou, e a gente tentou criar um quebra-cabeça, um labirinto de que forma que essa mulher, ela própria, contasse a própria história, sem que ninguém interferisse no que ela deixou registrado. E a gente não escreveu uma linha, a gente não fez nenhum link que não fosse honesto com a própria Clara Nunes. E o filme foi feito assim, e eu tenho muito orgulho desse filme, porque ele é um filme que tem risco. Eu acho que é uma palavra que todo mundo tem que colocar toda vez que está diante de um filme. Qual o risco que eu estou correndo? Porque se a gente não corre risco, a gente está reproduzindo, a gente está dentro de uma indústria que está reproduzindo. Então, aqui dentro desse espaço do É Tudo Verdade, onde a gente está aqui valorizando documentários autorais, criativos, e que a gente está tentando expandir a linguagem documental, arriscar é o mínimo que a gente deve fazer sempre, porque o risco que vai trazer a sensação de que você está construindo algo realmente relevante do ponto de vista cinematográfico. É óbvio que se eu faço um documentário com a Clara Nunes, com todas essas pessoas, e eu não estou aqui desmerecendo ninguém que eu entrevistei, muito pelo contrário, porque elas me traziam um conforto que para a arte não me ajudava. Para uma grande reportagem sobre Clara Nunes era muito legal, mas para o cinema documental ele não fazia bem. Então, esse exercício foi muito importante para nós como equipe, a gente sai do filme muito mais consciente de quem foi essa mulher e quais as impressões que ela causou naquele momento, das roupas que ela vestia, né, como uma pessoa que era de uma religião, né, do candomblé, no momento que já existia muita intolerância religiosa, e ela se apresentava no Fantástico, na Globo, que era uma TV católica, que tinha um programa, Santa Missa em seu lar todos os dias. E ela ia como uma mãe de santo nesse lugar. Então, naquele momento, contextualizar a intolerância religiosa era importante. Assim como a posição política, ela falava, eu adorava, meu ídolo na política é o Fidel Castro. Quem poderia falar isso nos anos 80? A gente perde a dimensão da história daquela pessoa se a gente não coloca em perspectiva, e assim, colocá-la em perspectiva na época que ela viveu era muito importante. Mergulhar nisso, porque se eu tenho o Chico, a Nana, a Elza falando sobre ela, eu vou ouvir elogios muito legais. Mas eu não vou ter essa essência, eu não vou ter tempo num filme para trabalhar outras questões que Clara Nunes tinha. Então, esse é o argumento que eu uso para tirar, quando o canal me pergunta, mas você entrevistou fulano, Beltrano, Ciclano, por que você não está usando? Por causa disso.
Então, assim, não basta só você criar uma premissa e um jeito de filmar e não ter um argumento concreto para fazer isso. Tempos depois, que não é um documentário biográfico, mas não deixa de ser, eu fiz o Torre das Donzelas. Não sei se vocês viram esse filme aqui, que é um filme sobre a prisão da Dilma. E eu também usei premissas muito... que, assim, a palavra da mulher nunca ela é ouvida em sua essência e respeitada. Então, você precisa sempre de alguém para chancelar. Seja alguém para dizer, não, elas realmente viveram isso, ou um arquivo para comprovar. E aí eu decido não usar nenhum arquivo no filme, é só a palavra dessas mulheres. Porque enquanto mulher que reivindica o lugar de escuta, nem de fala, né? Estou nem nessa época ainda da fala, estou na escuta. Eu precisava legitimar essas mulheres de alguma maneira. Aí a gente decide não acreditar essas mulheres no filme, porque eu tinha Dilma ali. E ela é grandona na frente das outras. Então, assim, se eu coloco todo mundo no mesmo patamar, eu não sei quem é a fulana, Beltrana, óbvio, Dilma as pessoas sabem, mas também não vou acreditar ela ali. Eu estou fazendo esse coletivo horizontalizado, que é a importância daquele coletivo ali. E tem outros dispositivos que a gente foi usando e que tinham justificativas concretas porque a gente estava fazendo aquilo. Não era meramente um capricho artístico. Tinha a ver com as reivindicações daqueles personagens. E acho que, quando você se debruça sobre uma biografia, você precisa ouvir o que aquela pessoa falaria, de que forma ela gostaria de ser questionada, e não a gente criar, de cara, uma capa. E aí eu vou passar... passa para o Adriano. Adriano Imperador é um excelente exemplo para eu falar com vocês. Foi uma série da Paramount. Eu cheguei, já tinham passado uns 3 diretores na série. Havia uma certa crise ali de como fazer esse documentário. E eu estava no meio de um trabalho, eu falei, eu preciso ver o que vocês têm de material de arquivo, o que existe para eu poder pensar numa forma para contar essa história. E aí me mandaram um link no Vimeo com mais de 100 horas de um material que o tio dele, ele tinha um tio que, quando o Adriano nasceu, ele comprou uma câmera VHS, não sei quantas mil vezes, era um cara comum. E ele filmou o Adriano desde que nasceu até os dias de hoje, em todas as situações imagináveis. E ninguém olhava para esse material, porque era um material feito pelo tio Papal, que é o nome do tio do Adriano. Quando eu comecei a mergulhar nesse material, eu falei, gente, a série está aqui. Por quê? Qual é a história do Adriano? O Adriano Imperador é um menino que veio de uma comunidade do Cruzeiro. Ele foi para a Itália, ele virou um imperador. Ele tinha um contrato de milhões e ele abriu mão desse contrato para voltar para a comunidade dele, para conviver com os amigos de infância. Essa é a história do Adriano. E é a história que ninguém entende. Que nós, né, classe média, nós da elite intelectual, que sabe quanto custa €1, jamais admitiria na nossa vida uma decisão dessa. A ideia da série era mergulhar. Por que essa comunidade, essa família do Adriano é tão importante para ele? E estava tudo nessas imagens. Agora eu tinha um trabalho, que era convencer um canal que queria uma série premium sobre um super jogador de futebol a usar 90% do material do tio Papal ali. Tinha uma lista de diretores de fotografia renomados para fazer, mas, para mim, o coração da série estava ali. Eu entendi o Adriano andando descalço na rua, a alegria que ele tinha com aqueles amigos, até para justificar que ele deu uma moto para um amigo traficante dele, e que isso foi notícia. Isso estava nas imagens. Esse cara era amigo dele, e se para a gente ele é traficante, para o Adriano ele é um cara que tem uma profissão diferente da dele. São lógicas diferentes, maneiras diferentes. E como eu respeito isso sem julgar esse personagem? Eu não falo nada, eu mostro a imagem. A imagem é muito poderosa. O trailer que eu tenho aqui, ele não faz jus ao que a gente usou de material do tio Papal, mas eu acho que vale a pena a gente assistir para entender um pouquinho. Tem como aumentar um pouquinho o volume?
Eu acho que o som estava muito baixo, né, gente? Eu acho que se a gente tiver um jeito de aumentar esse volume, seria bom. Não tem como. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Ah, desculpa, gente. Ele fala um pouco da depressão que ele teve, enfim, das coisas que as pessoas não entendem, enfim, e que julgam, enfim. Esse trailer é um trailer muito do streaming, feito por um streaming, né? Então você vê que as cartelas, ele de imperador. Eu faria um trailer bem diferente desse aí. Mas a essência está ali, que é mostrar a relação desse cara com a comunidade dele e com a família dele. Então, quando você chega para fazer um filme desse, o streaming e a produtora talvez já tenham uma ideia de como elas querem fazer. Só que a gente precisa ouvir o personagem. Você tem que ouvir, você tem que ver o que ele tem. Quando eu fui fazer o Casagrande, exatamente a mesma coisa. Todo mundo já sabia o que queria, porque ele era um cara que já estava... Todo mundo sabia todos os dramas, etc. Mas eu descobri, conversando com o Casagrande, que ele era um cara que tinha um repertório de cinema paulistano, anos 60, 70, muito precioso. Ele tinha um conhecimento de música inacreditável. E a primeira coisa que eu reivindiquei na série é assim, eu preciso ter uma trilha muito poderosa para poder ilustrar esse cara. E eu preciso ter acesso aos filmes que formou esse cara. Ele matava a aula para ir ao cinema, para ver filme brasileiro, na década de 80. Então, assim, isso tem que estar. Então, você vai para o streaming falar isso, mas eu vou botar esse filme do Persson, que é um filme, né, super mais cabeçudo, no streaming. Eu falei, gente, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o Persson para esse público. E aí, o Casão, ele é tão tomado por essas artes que a própria história conta. Quando você vai mergulhar no filme, você vê o cara fumando, com 12 anos de idade. É o próprio Casão. Então, você vai naquele filme e busca o que influenciou esse cara. Está lá no filme. Bebendo jovem, fumando jovem, está tudo lá. Na época que o cinema brasileiro, inclusive, era bem livre, né, sobre sexo, até relançaram Onda Nova. E o Casão está lá no Onda Nova como ator, e a gente exibe vários filmes dele completamente nu. Eu achei muito engraçado, porque o Estação Net Botafogo falou assim, venha ver Casagrande nu. Eu falei, agora! Eu falei, meu Deus. Mas ele era esse cara, e eu tinha que trazer essa rebeldia dos filmes mais marginais que ele via e das músicas que ele ouvia. Então, a série acaba sendo 4 episódios, onde eu também estou falando desse contexto da James Joplin, eu estou falando do Persson, eu estou falando de outros cineastas que influenciaram ele, e isso faz muita diferença. Você ver, e não só estar na fala de, né, eu gostava da Janis, mas assim, me mostra a Janis naquela época, e eu sinto o que você está sentindo. É trazer sensações para o público, tentar entrar dentro dessa personalidade e entender, porque quando você entende as influências das pessoas, você começa a entendê-las também. Tipo, já sei de onde vem isso, né? Então, eu acho que essa escuta do personagem, ela é muito importante para a gente fazer filmes um pouco mais próximos do que esse personagem gostaria de ser retratado e da forma como que também em termos de linguagem a gente consegue avançar também, porque às vezes está do nosso lado e a gente está procurando algo muito distante. Eu vou pular tudo, porque já estou super aqui, 15:09. Vou falar um pouco de Fernanda Young, que foi... vou pular o Mussum, nem vou falar. Se vocês quiserem, depois a gente fala nas perguntas. Eu ia deixar 20 minutos para vocês perguntarem, mas eu vou falar então de Fernanda Young, que foi um filme do ano passado, que eu acho que também é um super case complexo, super complexo. Cada filme tem um case, gente, tem um drama por trás. Nada é fácil. Principalmente quando você tenta... eu cheguei na família da Fernanda Young, né, ela tinha 5 anos que ela tinha falecido, eles estavam muito sensíveis ainda. Muito sensíveis. Tudo era muito... você está exibindo o trailer? Tá. Vou abrir. Então vamos exibir. Mas o som está me deixando nervosa. Administrativo, canino,
meu lugar. Estarei. Estarei, agora vou esperar. Eu volta, e é legal me dar esse barato, ficar chorando. Durante muito tempo sofrer era natural e eu me acostumei. Isso aqui às vezes eu acho que é uma sacanagem, eu tenho que ser do jeito que eu sou. E quando alguém fala, não, Fernanda, você não tem mais o que sofrer, você fica, peraí, sou eu, aliás, a mim mesma, contra mim, entendeu? Você vê que tem os seus problemas. Quando você tinha minha idade, há uns 60 anos atrás, Quando vocês abrem suas bocas para falar, vocês são capazes de mostrar alguma fraqueza? Você fica... Lindo. Bacana. Vocês sabem... Vocês sabem o que é ser uma garota? Vocês sabem o que é ser uma garota nesse mundo? Escritora é o que eu sou. O resto é como eu posso manifestar as minhas necessidades ou financeiras, ou criativas, ou políticas. Eu posso fazer o que eu quiser. Em literatura, eu sempre fui extremamente desrespeitada. É assim que eu vejo, depois de tantos anos e tantos livros. Começa algo que eu recentemente observei. Eu sou mulher. Tem 25 anos de rock and roll. 2, eu não pareço ser uma intelectual. Ela dança com guitarra imaginária, sabe? Guitarra imaginária. 3, eu não reverencio os coronéis da cultura. Eu prefiro ser variada. Valeu, obrigada. Acho que é pra vocês. Esse filme foi um super desafio, né? Porque a gente tinha um material muito grande da Fernanda. A Fernanda era uma pessoa que produzia muita arte, né? Vídeos e programas, etc. Porém, ela tinha uma questão que, para mim, era uma questão que era a mais urgente, é que ela não se sentia reconhecida como escritora. E talvez o primeiro filme sobre ela tivesse que ser sobre a literatura dela. Trazer a Fernanda através do que ela escreveu. E a gente mergulhou nesses livros dela e trouxe... a gente começa escolhendo um livro chamado Tudo que Você Não Soube, que é um livro que ela... é uma autoficção, onde o pai está em coma no hospital e ela diz para ele tudo que ela foi e ele não soube. Então, é um vômito diante do pai, em que ela conta todas as questões da vida dela. Esse livro vocês deviam ler, que é maravilhoso. Eu acho que é um exercício de arte profundo para a gente também. Como conseguir jogar para fora as nossas questões todas. E o Tudo que Você Não Soube era até o nome do filme anteriormente. Mas depois o filme fugiu meu controle totalmente. Eu troquei para fora do meu controle, porque a Fernanda era muito maior do que só o livro dela, e a gente foi para toda a literatura dela. E acho que a gente faz uma imersão nessa alma, que também era bastante incompreendida. E uma das premissas que a gente usa para ilustrar os poemas, porque assim, como ilustrar os poemas e os textos de Fernanda? A gente foi buscar os cineastas marginais que também eram compreendidos enquanto arte. Tem, nesse trailer, que foi a distribuidora que fez, mais pop, com imagens mais da Globo, aí vocês veem, eu tenho o meu trailer, que é melhor, que é um trailer onde eu mostro Dziga Vertov, eu mostro Maya Deren, eu mostro um cinema que era bastante ousado e bastante incompreendido. Então, no Fernanda, eu uso o cinema também como metalinguagem para criar uma paisagem visual para os poemas dela, com uma premissa de que foram cineastas que ousaram, mas também não foram compreendidos. Eu acho que também esse costurar para dentro, que eu sempre falo, o conceito ele tem que ter uma costura que seja convincente para você, para a sua equipe, para quem está trabalhando com você. Porque senão você abre um leque de pesquisa inimaginável. Esse filme ele não abri câmera para fazer ele, um filme só de montagem, só de arquivo. Mas se você não criar dificuldades para vocês ali e premissas, você faz um filme que pode ir para qualquer lugar. Então, assim, como que esse filme entra nesse universo de Fernanda, ele fica por ali nos experimentos dela. É trabalhando com imagens que remetam a influências para ela. Então, as pessoas veem o filme e falam, nossa, parece que a Fernanda dirigiu. Eu falei, talvez ela pudesse ter dirigido, porque está na essência das pessoas que são pares dela, que foram pares dela ao longo do tempo. Então, eu acho que também criar esse ambiente de premissas, de conceitos, de escolhas e saber perder, gente. Eu acho que na biografia
você sempre vai perder. Você tem que eleger algo para fazer, para você mergulhar naquele algo. Quando você elege uma coisa, você vai perder muitas outras coisas. E faz parte do processo, saber perder, para ganhar naquilo que você escolheu. Quando você tenta abrir demais o leque, você fica um filme sem relevância. Você não avança na cinematografia e você também não aprofunda na história daquele personagem. Então, às vezes, são poucos elementos que você tem e que você lança a mão deles com profundidade e com pesquisa, que para mim são as duas coisas mais importantes num filme, a pesquisa e montagem. O roteiro ele fica entre essas duas coisas. Uma vez eu disse isso e vários amigos meus roteiristas ficaram muito putos comigo e vieram reclamar. Eu falei, gente, sem a pesquisa vocês não conseguem fazer um bom roteiro. E sem a montagem, o seu roteiro também não serve para nada. A montagem ele vem trazer esse experimento. Porque eu estou colocando, inclusive, o roteiro e a direção em lugares bastante vulneráveis dentro do que é fazer documentário. Os nossos lugares são mais frágeis. A pesquisa e a montagem são lugares são pilares assim, do que é fazer bons filmes. Então, gente, eu poderia ficar aqui horas falando com você, não falei nem 1%. Da próxima vez precisa 3 horas, pelo menos. Eu me sinto naquele momento que vai acontecer um negócio, interrompe, sabe? Mas eu quero abrir muito para vocês poderem perguntar e falar e comentar e críticas e tal, porque a gente tem uns 12 minutinhos para vocês falarem. Pode ser. Eu acho que precisa de microfone. É aquele... Eu acho que se você falar alto, todo mundo vai ouvir. Eu queria aproveitar um gancho de roteiro, montagem, documentário, né? Eu sou montador, realizador também. Conversando muito com colegas, no geral, os montadores estão de saco cheio de ficar na sombra do roteirista. Né? Porque a gente tem o nosso papel de dramaturgia da forma do filme, né, de estruturação. E a gente vê os editais, por exemplo, da Indecente que acabou de sair. Desce o currículo do roteirista. Não se quer saber quem é o montador, mesmo que você proponha um filme absolutamente montado, né, com material de arquivo. E se você é montador e realizador, você sequer consegue pontuar com o seu trabalho como montador. Então, essa importância toda do roteiro é fruto de um projeto industrial, onde o roteiro é base do controle do orçamento, né, que gerou uma certa distorção. Então, eu queria, talvez, pedir para você desenvolver como é que você pensa esse equilíbrio, para além daquilo que você já falou, né, entre roteiro e montagem na realização dos projetos. Se for possível, falar um pouco do seu caminho de desenvolvimento e de financiamento. Essa sua pergunta, eu ficaria 40 minutos aqui respondendo, porque ela é muito complexa. Eu entendo o que você está dizendo e o que eu tenho feito na minha vida pessoal como realizadora é trazer o montador para assinar o roteiro final de todos os filmes e documentários, porque eu acho que é minimamente justo. Porque você faz um roteiro para filmar, para o documentário, para o edital, que eu chamo roteiro para filmar, e o roteiro do filmado. O roteiro do filmado é feito na ilha. Às vezes você pode trazer o roteirista que fez o roteiro para filmar, nem sempre você traz, e às vezes é o roteirista que faz esse papel. Então, assim, o Ítalo, que montou e ganhou vários prêmios no Fernando Young, ele assina o roteiro final do Fernando Young. Agora ele acabou de ganhar um edital como diretor. Então, assim, o que a gente pode fazer é no nosso microsistema. Fazer uma avaliação do sistema em geral, ainda mais em tempos de hoje, que está tudo tão complexo, difícil, pontuações de produtoras, tudo é muito questionável, que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu acho que se cada um aqui puder incorporar a figura do montador, também assinar como roteiro, acho justo, porque é de fato como acontece. É o que eu posso fazer nesse momento. Uhum. Diminuição do papel do montador, né? Premiá-lo com créditos de roteiro, na verdade, a estrutura foi toda necessária para aumentar. Sim. Então, é uma questão mais de valorizar o montador
Não, mas como é que você vai poder valorizar alguém se você não acredita naquela pessoa também? É porque, assim, são duas lutas. A luta é, como que eu faço para valorizar a montagem? Não sei como, porque, assim, para mim é tudo num filme. Pesquisa e montagem em documentário, para mim, são duas coisas importantes. O cabe a mim é tentar trazer essa pessoa para assinar roteiro, assinar co-direção, se for o caso. Enfim, trazer da minha parte. Agora, o que o sistema pode fazer, tanta coisa está errada, que eu nem sei por onde começar, desculpa. Mas, assim, se a gente começar no nosso microcosmo a valorizar, eu tenho vários filmes só de arquivo, então eu sei o quanto a figura do montador é fundamental. É uma das únicas funções que eu tenho fixa na produtora, que eu pago mensalmente essa pessoa para estar lá. Não é só quando eu tenho um filme. Isso e produção executiva, ou seja, eu valorizo muito essa figura. Mas é isso. A gente faz o que a gente pode dentro dos todas as dificuldades que a gente tem. Ali, eu queria saber como é que é o seu processo criativo de entrada nos personagens que você entende do documentário, porque na sua filmografia, você vai de assuntos muito distintos, né? Você não se enrijeceu em um assunto só, então você vai defendendo a violência extrema, e você fez esse desenho na sua filmografia de não se identificar ou se engessar em um só tema. Eu queria saber como é que você, dentro dessa diversificação, como é que é o seu processo criativo de ver um filme ou entender um tema e emergir nele e entender, né, os riscos, você falou dos riscos que você precisa correr para deixar a história que você vai contar. Eu queria entender como é que é o seu processo criativo no momento que você vê o desafio de fazer um filme. Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que cada filme é diferente, né? Eu sempre sinto que eu estou começando. O último trailer que eu ia começar a mostrar para vocês é do Gonzaguinha, que é um filme que eu estou fazendo neste momento. Que é um filme que eu não estou vendo, estou vendo horizonte. Estou numa completa crise. E eu acharia bom falar dessa crise com vocês, porque apesar de eu ter feito várias biografias, eu sempre estou começando do zero. Porque as pessoas são diferentes. Os temas são diferentes. Então, eu nunca acho que eu sei, porque, de fato, não sei. Não é um exercício de humildade minha. É realmente, quando eu estou diante de um novo tema e uma nova pessoa, eu tenho que esquecer um pouco tudo que eu usei em outros filmes. Então, agora, eu testei atores para fazer Gonzaguinha, para vocês terem uma noção. Arquivos são muito difíceis e muito caros, a gente não está conseguindo chegar. A gente está treinando agora trabalhadores, porque o Gonzaguinha falava para o povo, que ele escrevia para o povo. Então, a gente está tentando gente do povo para declamar as 50 músicas deles que foram censuradas. Como a gente diminui... E o filme é sobre a relação do Gonzaguinha com a censura. Mas, para encontrar dispositivo, está um parto de quádruplos. Assim. Eu estou sofrendo muito. E eu queria falar isso, porque quando eu falo, claro, eu resolvi, Fernanda, eu resolvi, aí eu trago o Gonzaguinha como case, tipo, de nada adiantou essa trajetória. Claro, eu não vou cometer erros que eu poderia ter cometido de trazer uma ideia pronta para o Gonzaguinha. Jamais poderia fazer isso, porque... E o personagem parece que de algum lugar ele sai e ele começa a te manobrar. Você fala isso aqui, você tem uma ideia ótima, não sei o quê, dá errado. Então, é um processo dolorido, não é fácil, você coloca em xeque todas as suas certezas. E, nessa hora, ter muito repertório e atrás de repertório é muito bom. Mas eu, por exemplo, Gonzaguinha, não tenho referência para esse filme. Nenhum filme que eu tenha visto pode ser referência para esse. Então, eu estou no escuro, num labirinto, cada porta que eu entro e saio. Então, os processos são diferenciados. E é isso que me faz tentar seguir, continuar fazendo isso com entusiasmo e paixão pelo que eu faço. Porque se eu tivesse... Tipo, agora tirei de letra. É meio sufocante para as pessoas que trabalham comigo, porque eu entro em crises constantes, não de histeria, não de maltratar ninguém, gente, mas eu falo, não, isso não é um filme, gente, calma, não é. E aí é um processo que eu estou há meses, acho que uns 6 meses, rolando no chão como um vira-lata, desesperado, para conseguir chegar. Se um dia vocês virem Gonzaguinha em algum festival, você fala, ela me disse que... Talvez por isso não tenha ficado tão bom, ou por isso tenha ficado bom, mas é um dilema, porque são histórias diferentes, você tem que respeitar essa história.
Porque, às vezes, é isso, tem pronto, né? Tá pronto. Todo mundo pode fazer um filme sobre... Tem uma outra história que eu estou começando agora, que eu vejo, que eu converso com as pessoas sobre essa história que eu não posso dizer, todo mundo tem uma história sobre essa história que eu vou contar. E eu falo, cara, não é assim. Porque ninguém mergulhou, ninguém pesquisou sobre o assunto. E é muito leviano você achar que sabe, que pode fazer daquele jeito. Então, assim, tem uma história aqui, entre nós, de uma grande mulher que lutou contra a ditadura, cujo título do filme será Insubmissa, e que tem uma história muito conhecida, foi também donzela da Torre, foi presa na Torre, mas que eu tenho que esquecer tudo que eu fiz sobre ditadura para poder olhar para essa mulher agora e fazer esse filme. Porque, senão, eu vou estar fazendo mais do mesmo. Então, qual é o risco que eu vou correr com esse filme? É um risco artístico? É um risco de talvez não contar tudo que eu precisasse contar? Vai ficar faltando informação? Vai. Isso já é um alento. Então, o processo criativo meu, assim, se eu pudesse resumir, é saber perder e me frustrar com o processo também. Porque eu acho que você se submete de uma maneira ao processo do filme, que fica maior que você em algum momento. Agora você, Kipi. Eu até me senti contemplada com essa resposta, mas eu vou fazer de qualquer forma a pergunta, que é em relação a quando você está falando de uma pessoa que você tem alguma relação, vínculo familiar, muita afetividade, você meio que tem que fazer esse distanciamento para falar, para fazer um filme, realizar uma visão que não seja tão enviesada, assim, sabe? Eu queria só um comentário sobre isso, porque, enfim, é um processo que eu estou passando agora, eu queria dar uma Eu amei essa pergunta. Muito obrigada por ter feito, porque eu preciso dizer que não existe distanciamento. Não há distanciamento. Somos nós. Eu fiz um filme que foi no ano retrasado, não é tudo verdade, chamado Nada Sobre Meu Pai. Não sei se alguém que viu. É um filme sobre a busca do meu pai no Equador. É um filme muito pessoal e que eu achei que eu pudesse tentar distanciamentos, etc. Mas sabe o que eu acho? Que o não distanciamento é o que faz essa arte se transformar em algo relevante, realmente tocar as pessoas. Eu discuto muito essa questão do distanciamento. Por quê? Eu não sou médico, eu não sou jornalista, eu estou fazendo arte, eu estou querendo me envolver, eu quero me debruçar, eu quero me entrelaçar com essa coisa, eu quero ser atravessada por isso. Aí eu tenho que ter distanciamento para aquela obra ser uma obra, não ser um filme, não ser eu, sabe, totalmente devassado nessa história. É o risco. O risco o meu primeiro filme foi sobre o Zé Bonitinho, eu falei aqui no início. Eu tive uma relação muito forte com ele. Quando ele morreu, ele tem 2 filhos. Quando ele morreu, ele me deu todos os livros dele e todo o figurino dele para mim. E eu falar, cara, talvez eu não tenha feito um filme bom, porque se o cara gostou de mim depois, sinal que esse filme não falou dele. Mas eu lembro, quando eu estava entrevistando a mulher dele, num barco, e a mulher falou muito mal dele. E eu era uma iniciante, eu falei, ele não vai deixar que isso entre no filme, mas eu estava assim para ele, não, fica calmo. E ela falando, ele é um galinha, ele não cuida dos filhos, falou. E aí ele me chamou no canto e falou assim, fica tranquila. Eu estou tranquila. Eu falei, não, fica tranquila você. Ele falou, não, eu não quero que você tire nada do que ela falou. Porque a única maneira realmente de eu me ver é ouvindo o que as pessoas pensam de mim, real. Aquilo foi assim, esse cara tinha coisas a perder. Além de ser um ator, ele era um advogado. Ele que fez a aposentadoria da Fernanda Montenegro, por exemplo. Um advogado muito reconhecido. Então, ele tinha um nome a lesar. E ele se deixou se colocar nesse lugar e falou, eu vivi com essa mulher 25 anos, eu tive 2 filhos com ela e é muito justo que ela fale mal de mim, porque realmente foi esse cara. Então, as relações de confiança e afetividade e aproximação que você tem num filme não são para fazer filmes chapa brancas, para fazer filmes enviesados, são para você conquistar, são relações de confiança. Nenhuma dessas pessoas que eu filmei até hoje me ligou um dia falando, você é isso e aquilo, você me traiu. Jamais trairei. Porque, e não para fazer filmes chapas brancas, que é uma outra questão do cinema brasileiro, que o nosso querido Hamilton aqui podia até abrir essa pauta, mas ele está com preguiça, ele nem vai abrir hoje. Que é a maneira de se fazer documentário no Brasil, né? Mas é uma outra questão. Mas, assim, esquece essa coisa de distanciamento. Vai, se esgarça, se deixa. Eu acho que o Nada Sobre Meu Pai é um filme que me deixou no risco. Quando é a primeira vez que eu estou diante de uma câmera, porque eu estou vivendo uma experiência,
e que eu queria tanto me proteger dessa experiência que eu criei um cubo de acrílico para botar na frente da câmera, e no começo do filme eu estou toda borrada, porque eu queria me proteger daquela invasão. Eu sei o poder que a câmera tem de captar o que você está sentindo, eu queria me proteger dessa invasão. E aos poucos eu fui tirando aquilo. E eu fui me deixando, que eu estava me sentindo muito cínica, porque o que eu fiz na minha vida inteira é apontar câmeras para as pessoas, entrar na intimidade delas, e eu estava não estava querendo viver esse risco. Eu falava, pô, você faz isso todos os dias da sua vida profissional e você está blefando com isso. Até que eu me liberto, mas o processo está ali, filmado. Até o processo de distanciamento e aproximação, ele pode estar filmado, ele faz parte. Quando você rompe também com o distanciamento. Eu acho que os filmes eles são muito mais fortes, eles são muito mais potentes e eles criam muito mais empatias quando essa aproximação é clara e esgarçada, né? Eu tenho no meu Instagram a frase que eu coloco lá é ame e dê vexame. Então, não posso trair a isso. Queria saber sobre a linguagem do seu processo criativo. Você tem uma variedade de recursos estéticos. Queria saber se você tem alguns deles que estão contigo a priori, é assim que eu quero fazer o filme, e o contrário também, se tem alguns assim eu não quero fazer o filme. Como que essa sua estética funciona desse modo? Essa pergunta é muito boa também. Nos últimos 10 anos, não, nos últimos 8 anos, tudo que eu não quero fazer é entrevista. E isso cria um problemaço. Isso é uma mania que eu peguei, não sei de onde, mas eu acho que entrevista é muito fácil. Eu coloco para mim assim, não vai entrevistar a pessoa sentada no sofá, porque você está malandra, está brefando sua trambiqueira. E aí eu não consigo mais pensar num documentário que a base desse filme seja entrevistas. Por todas as experiências que eu já vivi, filmando muitas entrevistas e vendo que, por mais que você mude o tema, por mais que você não consegue muito. O Eduardo Coutinho fazia isso brilhantemente. Acho genial. Eu perdi a capacidade de achar a entrevista algo interessante. Eu preciso parar de falar e mostrar. O meu processo criativo como linguagem hoje, assim, como eu posso mostrar isso em imagens? Que é a coisa do eu te amo, né? Tem uma coisa que assim, é diferente de eu falar assim, eu te amo, de você mostrar em ação como você ama aquela pessoa. Eu levanto e dou um abraço de mais de 10 segundos nessa pessoa diante de um público. Talvez seja uma demonstração. Então, eu vivo fazendo exercícios de como aquilo que a pessoa pode me falar, ela pode me mostrar. E isso tem sido uma constante para mim, não serve para todos os filmes, mas como exercício fílmico de busca de linguagem serve muito. Porque eu uso o cinema em toda a sua potência. Porque a entrevista ela poderia ser feita num podcast, numa rádio, etc. E a gente faz audiovisual. Por mais que essa entrevista seja numa locação simbólica, etc., etc., ela vem desse falar. O falar ele ajuda muito, né? Quando você fala, você meio que explica tudo para as pessoas. Agora mostra, tira tudo e mostra. Como é que fica? Como é que você transforma a imagem? É aí que eu acho que vem a poética de tudo. E é aí que eu acho que o documentário é esse lugar que você pode experimentar drasticamente. Aí você pode arriscar mesmo. E aí eu acho que saem coisas muito lindas desse risco. Então, ultimamente, o meu drama tem sido entrevistas. Mas pode ser que passe, daqui a um tempo eu me reconecte de novo com esse dispositivo, mas nesse momento é o que eu tenho recusado bastante e eu não tenho conseguido fazer. Então, isso dificulta muito a vida das pessoas que trabalham comigo, porque eu tenho que ocupar lá 80 minutos de um filme com coisas não ditas. Não que eu tire toda a fala, mas depois eu vou colocando as falas em lugares que eu acho que eu não consegui mostrar. É um exercício ao contrário, sabe? Normalmente a gente bota uma timeline com todas as entrevistas e vem cobrindo com imagens. Eu tenho tentado fazer o contrário. E acho que, para mim, tá bem legal. Você tem que estar servindo para eu fazer coisas diferentes a cada filme. Mais uma pergunta, última. Alguém quer fazer a última? Tá. Só uma última, porque a gente atrasou com eles. Suzana, o Rui Castro e o Fernando Moraes, eles divergem numa coisa. Um fala que só faz biografia de pessoas que eles gostam. É o caso do Rui Castro. Ele consegue fazer biografia de pessoas que ele gosta, que não admira. Já o Fernando não, ele faz qualquer tipo de biografia. Para você, como documentarista,
algum desses personagens que você não concordar com algumas coisas, mas mesmo assim você faz, você não precisa admirar esse personagem para fazer um documentário a respeito dele? Acho muito difícil, porque assim, o Zé Bonitinho, que eu mal conhecia, eu fiquei 3, 4 anos me relacionando com essa pessoa semanalmente, a gente ia beber com ele, ia para casa dele, né? É quase impossível você construir uma relação honesta, a não ser que eu tenha um filme pronto. Eu tenho um filme pronto sobre o Inominável, tem. Esse eu não vou pensar, não vou... Tem um filme pronto sobre ele. Aí não é cinema, aí eu consigo fazer algo para entregar. Mas para eu me relacionar com o tema, eu preciso admirar, eu preciso, no mínimo, ter curiosidade. E para ter curiosidade, você precisa de admiração. Então, assim, eu não conseguiria fazer um filme sobre alguém que eu... Steve Bannon, Elon Musk, eu não conseguiria. Eu tenho um filme pronto para essas pessoas, mas vai virar uma coisa que não tem relevância artística. Porque a arte, ela vem das suas entranhas, né? Então, ela vem daquilo que é mais precioso dentro de você, que é a tua alma. E eu me reconecto, eu sofro, eu choro, eu volto, eu tenho crises. Eu não vou gastar essa energia com quem eu não admiro. Agora, se pedindo fazer um filme para o Elon Musk, eu faço ali. Me dá uma semana, só com arquivo eu faço. Mas não vai ficar bom. Ou então vai ficar bom para... Entende? Essa eu acho que é a diferença de quando você relaciona com algo que você tem curiosidade. Essa é como você consegue a confiança das pessoas para poder que as pessoas falem a vida delas para você. É genuíno. Se não for verdadeiro, não olhar no olhar da pessoa, não sentir que eu realmente estou interessada, é isso, vai virar um filme banal. Mas se eu estou realmente ali naquele lugar de interesse, de mergulho, a grande possibilidade. Então, há filmes e filmes. Não estou dizendo que eu não faria. Acho que hoje eu não faria mesmo. Assim, como resistência política, eu não faria um filme sobre essas pessoas. Até numa época, Flor de Lis, por exemplo, era um filme que foi feito sobre uma... Eu não tenho interesse. Não consigo. Fui sondada para fazer esse filme. Um dos filmes sobre Flor de Lis, foi, cara... não tem coisas que não dá, realmente, assim, porque é minha alma, sabe? Eu passo o processo, eu durmo acordando pensando na pessoa. Eu vejo o filme 500 vezes na ilha de montagem. Imagina se é alguém que você não gosta, que você acha pulha. Não dá. É isso. Gente, obrigada pelo tempo de vocês.